Olá pessoal, então vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo introdutório de fundamentos de programação. Bem, então como eu havia dito, esse conteúdo, né, eu resolvi quebrar, né, em algumas videoaulas para não ficar tão longa, né, fazendo uma única videoaula, tá certo? Bem, mas já fizemos duas videoaulas, né, e, e essa já é a terceira, então com essa acredito que dá para concluirmos o conteúdo inicial, né, dentro de um tempo bem razoável para vocês assistirem, tá? Bom, então nós vamos abordar nesta aula a metodologia para o desenvolvimento de algoritmos, tá? O que é uma metodologia, né? É uma forma de fazer algoritmo, é uma técnica, né? São técnicas que permitem sistematizar e ajudar o desenvolvimento de algoritmos para a resolução de problemas grandes e complexos, tá? Então, gente, é importante saber disso. Eu tenho técnicas, eu tenho maneira, né, de sistematizar, né, o meu algoritmo, a minha solução, né, eu desenvolver a minha solução algorítmica, certo? E com isso eu posso resolver, né, os problemas grandes e complexos, tá? E também os pequenos, logicamente, tá? Bom, quais são os objetivos, né, de uma metodologia? Facilitar o desenvolvimento, tá? Facilitar o entendimento pelos humanos, antecipar a comprovação da sua correção, certo? Então, assim, quando eu utilizo uma metodologia devidamente comprovada, então eu já estou utilizando uma técnica de como fazer, de como desenvolver, que outras pessoas também utilizaram e que deram certo, tá certo? Então isso vai facilitar o meu desenvolvimento, vai me guiar melhor, tá? Vai facilitar também que eu tenho um entendimento melhor do meu problema e as outras pessoas que estão envolvidas no processo. E isso vai antecipar, né, vai me dizer que vai dar certo, certo? Ok? Facilitar a sua manutenção e a sua modificação também. Porque quando eu tenho uma metodologia bem definida, eu tenho como fazer bem aceitável, certo? Então facilita uma possível manutenção, modificação, certo? E também possíveis erros, né, que possam vir a acontecer, tá? Bom, permite também o que? Que o seu desenvolvimento possa ser feito simultaneamente por uma equipe de pessoas, tá? Então, por exemplo, imagine a metodologia Scrum, né? Que é uma metodologia de desenvolvimento de um projeto, tá? Enquanto algumas pessoas estão fazendo, por exemplo, especificando os requisitos, outras já estão simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, desenvolvendo, outras já estão testando, tá? Bom, metodologia para desenvolvimento de algoritmo. Existe, né, várias metodologias, tá certo? Vamos aqui abordar algumas, né, mais voltadas para o algoritmo propriamente dito, tá? Eu tenho uma metodologia chamada de top-down, certo? Então, top, em cima, né? Down, embaixo, né? Então, de cima para baixo. Também é conhecida, né, como o método dos refinamentos sucessivos, tá? Por quê? Porque parte de uma ideia geral e eu vou refinando até sucessivamente, né, até chegar na solução que eu quero, tá? Então, a ideia básica é o que? Dividir e conquistar, certo? Dividir e conquistar. Essa metodologia dividir e conquistar, ela vai do todo para as partes. Ou seja, eu tenho um todo, né, e vou especificando sucessivamente até chegar às partes menores, tá? Então imagine, por exemplo, você desenvolvendo um sistema, né? Um sistema. Então você não vai desenvolver
todo de uma vez só. Você vai desenvolver em partes, certo? Você vai criando soluções em partes. Mas para isso você vai ter que compreender todo o escopo, né, todo o problema geral, para você criar uma solução geral, e com isso você vai refinando até chegar numa solução viável, né, de implementação. E essa solução viável de implementação, ela vai solucionando em partes o problema. Então você resolve primeiramente as partes mais cruciais, e aí você vai juntando essas subsoluções até chegar na solução geral, tá? Vamos aqui dar um exemplo, né? Um exemplo do mundo real, né? Por exemplo, imagine você desenvolvendo um sistema, né, para sistema acadêmico, né? Por exemplo, né? Então, você não tem como desenvolver tudo de uma vez só. Então, você vai desenvolvendo em partes. Por exemplo, eu vou desenvolver logo o módulo de matrícula, né, dos alunos. Depois, o cadastro. Depois, porque tudo vai depender da matrícula, né? Depois, o cadastro de aluno, de professores, de disciplinas. Depois, eu vou desenvolver o quê? O módulo do professor postar as notas, a disciplina, o material e assim por diante, tá? Então você vai resolvendo por partes. Então do todo, porque você precisa do todo para saber qual é a sua solução geral. Então você precisa saber qual é o problema, o escopo, você tem que delimitar esse escopo, que não pode ser infinito, e depois você vai dividir, né, em subproblemas e procurar as subsoluções para cada subproblema, tá? Então ele vai do todo para as partes. Refinamentos sucessivos, né? Você vai, esse problema aqui ainda está não entendido, então eu vou quebrar em problemas menores até eu compreender e chegar numa solução que seja factível, né, esse problema. Bom, esse método top-down, ele funciona da seguinte forma: eu tenho aqui o problema, então ele vai aqui, ó, passo difícil, né, solução como um programa de computador. Mas aí, ó, como é que eu vou resolver ele? Eu não posso pular daqui para cá. Eu vou fazendo sucessivamente, ou seja, em partes, né, do todo para as partes, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, a fase de resolução do problema, solução em forma de algoritmos. Depois eu vou implementar essas soluções, aí que eu vou gerar o problema em partes, tá? Sempre em partes. Esse método, gente, de dividir para conquistar foi até um método bastante utilizado, né, desde a época do Império Romano, né, pelo imperador Júlio César, que ele ia conquistar um território inimigo, né? Então ele não conquistava de uma vez só, ele ia conquistando por partes, né, por região, uma província, depois outra. Então ele utilizava muito bem essa técnica, né, da divisão e conquista, né, porque ele ia enfraquecendo de pouco a pouco o todo, né, lá do exército do seu inimigo, tá? E essa técnica é muito bem aceita aqui na computação, tá? Então eu tenho um problema grande, eu vou dividir em subproblemas para que eu possa encontrar soluções menores para cada subproblema, e assim eu vou juntando até conquistar o meu problema por inteiro, ou seja, a minha conquistar todo esse problema e assim apresentar minha solução por inteira, tá? Bom, etapas do método, né? Desse método top-down. Especificação do problema. Então, a primeira coisa, eu vou especificar o problema. Eu tenho que conhecer o problema, tá? Eu tenho que conhecer todo o problema. Especificação dos dados iniciais. Então, levando aqui para o nosso lado do algoritmo, né? Quais são os dados iniciais que eu preciso, tá? Depois, eu vou especificar o que? O resultado desejado. Tá? Tudo isso dentro da especificação do problema. O passo 2, eu vou especificar a minha solução. Uma vez que eu conheço o problema, que eu já especifiquei, que eu já conheci e desejo a solução para aquele problema,
E agora é o passo 2, eu vou buscar aquela solução. Então eu vou especificar a minha solução, tá? Bom, para especificar eu vou definir, né, o conjunto de passos necessário à resolução do problema. Então, meu problema é grande, é complexo, então eu vou ter vários algoritmos até, tá? Para compor um algoritmo completo para a solução do meu problema. Passos para a especificação da solução. Eu vou definir o problema, eu vou dividir o problema inicial em problemas menores, como eu já havia falado. Eu vou repetir o segundo passo até obter problemas simples de serem resolvidos, né? Indivisíveis, né? Ou seja, eu vou chegar num ponto, né? O problema é grande, então eu vou dividir em 2. Não continua grande, então cada um vou dividir em mais 2, e mais 2, mais 2. Então eu vou chegar num passo que eu vou dizer, eu sei resolver esse problema, tá? Aí eu vou fazendo o caminho de volta, por isso o nome de conquistar, né? Divido e depois eu vou conquistando através das subsoluções. Um exemplo aqui, né? Utilizando um método top-down, né? Calcular a média aritmética de 2 números quaisquer. Então vou utilizar lá o método aqui, né, o meu método top-down, conforme a descrição já dita anteriormente. Especificação do problema, dados iniciais, quais são? 2 números quaisquer. Resultado desejado, o que é que eu almejo, né? A média aritmética. Aí eu vou especificar minha solução. O que é a média aritmética? Como calcular a média aritmética de 2 números? Eu vou obter esses números, eu vou calcular a média. Eu vou informar o valor dessa média, tá? Então, os valores de entrada, por exemplo, 0 ou mais. Os valores de saída, 1 ou mais. A finitude, né? Ele tem que ter um início, um meio e um fim. Passos elementares, operações elementares sem ambiguidades. Corretude, né? Tá correto meu algoritmo? Deve testar o algoritmo com diversos valores de entrada. Ou seja, você faz uma simulaçãozinha. Opa, deu certo aqui com 2 números. Vou testar outros 2 diferentes. Depois, outros 2 diferentes. Até me convencer que realmente está correto, né? O meu algoritmo. Tá? Bom, e aqui eu tenho algumas dicas, tá? Para vocês aprender, né? Algoritmos, tá? Na verdade, algoritmo não se aprende, né? Só lendo, só vendo alguém fazer, certo? Copiando o algoritmo. Eu vou estudar algoritmos prontos. Como é que eu aprendo o algoritmo? Fazendo, construindo o algoritmo. Então, gente, algoritmo você tem que praticar, tá? Sem a prática, dificilmente você vai aprender, tá? Eu vou também testando, né? Eu posso pegar um algoritmo pronto, mas eu vou testar, eu vou manipulá-lo, eu vou modificá-lo, né? Aí eu vou aprendendo, tá certo? Beleza? Bom, como um exercício aí para vocês treinarem, tá? Você vai utilizar o método de refinamento sucessivo, top-down, né? Para especificar o seguinte algoritmo, né? Calcular o valor da hipotenusa de um triângulo retângulo a partir dos valores dos seus catetos, né? Só lembrando, né, a observação aqui, a hipotenusa ao quadrado, né? Lembra dessa regrazinha lá do ensino fundamental? É igual ao que? A soma dos catetos ao quadrado, tá? Que você vai utilizar, certo? Segundo, calcular o novo preço de um produto sabendo que o preço atual sofre um desconto de 10%, tá? Então faça também esse algoritmo para você ir testando, tá? Terceiro, calcular, dado o valor do salário mínimo e o valor do salário do funcionário, quanto salário mínimo esse funcionário recebe. Então, por exemplo, digamos que o salário mínimo seja R$1.000, né? E a pessoa recebe 3.000. Então, quanto salário mínimo? 3 salários mínimos, né? Nesse caso. Mas assim, como é que eu especifico essa solução? Então, utilize o método top-down para vocês resolverem, né, esses 3
probleminhas, tá certo? Beleza? Dúvidas? Tá? Então, gente, então com isso, gente, a gente encerra essa primeira parte de fundamentos de programação. E só relembrando, né, que na primeira aula vimos os conceitos de algoritmo, né, que é um passo a passo, uma sequência de passos finitos, dentro de um tempo finito, que vai resolver um problema, né? Então o algoritmo é isso. Segunda parte, nós vimos, né, a parte da representação do algoritmo, né, que pode ser através de um fluxograma, de uma descrição narrativa e de pseudocódigo. Então, só lembrando que o pseudocódigo é a forma mais utilizada, né, para você descrever um algoritmo, que as pessoas utilizam, né, para descrever algoritmo. Por quê? Porque o pseudocódigo ele já é bem parecido com uma implementação, né, de uma linguagem de programação, tá? Então ele requer uma formalidade, ele é muito mais próximo da linguagem de programação, certo? E nessa última parte nós vimos a metodologia, né, que nada mais é do que como fazer, como resolver, eu não sei nada de algoritmo, eu nunca vi algoritmo, então vamos começar utilizando a metodologia top-down, tá? Então eu vou pegar um algoritmo, vou dividir em partes menores até achar uma solução para aquela parte que eu quero, tá? Até eu ter uma solução básica, né? E aí eu vou unir essas soluções e gerar a minha solução final, tá, gente? Bem, então por último eu gostaria de dar esse recado a vocês da questão da prática, tá? Coloquem em mente, tenham que praticar bastante o que é algoritmo. Então, coloque em mente uma coisa, você só aprende a dirigir um carro se dirigir, vendo outras pessoas dirigir, estudando, vendo vídeo, você não vai aprender, só aprende com a prática. Algoritmo também é da mesma forma, você só vai aprender algoritmo praticando, desenvolvendo algoritmo, pensando, alterando, testando os algoritmos prontos e assim por diante, tá? Então essa é a minha dica nessa primeira etapa. Então, até a próxima.